Oi, oi. Vamos entrar com a Ana, nutricionista, para falar de nutrição baseada na nossa genética. Só estou esperando ela entrar aqui para a gente começar. Já vamos entrar. Boa tarde. A Ana está entrando. Vamos lá. Ó, vou começar ela de novo, tá? Porque a Ana não conseguiu. Ah, agora ela conseguiu. Peraí, que agora sim. Vamos lá. Olá! Oiê, tudo bom, querida? Oi, Julie! Que Que coisa saudade de você. boa! Muito, né? Agora só virtualmente, mas é Não, muito bom ver cara a cara, né? muito, muito, certamente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você pelo seu tempo e pelo seu carinho e de topar aí passar um pouco do seu conhecimento para a galera que acompanha a gente, né? A gente tem feito essas lives muito de aulas, né? De práticas de yoga e colocando Uhum. sempre pelo menos umas duas, três especiais. Falando um pouco de conteúdo, né? Então, seja Legal. ele ontem com seu marido, que foi maravilhoso, para falar de meditação, para falar de energia, e aí, enfim, alimentação com a Ana, que é uma super expert, e a gente vai falar um pouco disso. E a ideia é trazer um pouco de conteúdo e um pouco de mais conhecimento, né? Aproveitando que está todo mundo em casa e querendo uma boa oportunidade de aprendizagem. Ai, voltou. Ui, peraí, cortou. Ai, voltamos. Não, certamente, eu acho isso maravilhoso, você intercalar tanto conhecimentos que são tão abrangentes, né, que vão desde a questão da meditação, falar de alimentação. Eu acho que tudo complementa, né? Você ter a prática do yoga, mais conceitos de alimentação, mais conceitos de meditação. Acho que a gente vai trabalhando todos os âmbitos ali da pessoa e mesmo em quarentena, mesmo com as pessoas, quem puder, né, em home office, que a gente fica mais ansioso, mais estressado, tudo isso vai ajudando a gente, né, Júlia? Então isso é muito bonito o que vocês estão fazendo. Certamente tem ajudado muitas pessoas. Tem sido prazeroso, assim, eu ouvir os feedbacks e sentir que de alguma forma a gente colabora um pouquinho para transformar esse momento num momento menos difícil, É, né? E às vezes exatamente. até com alguma coisa boa. Exatamente, claro. E eu acho Né? que esse tema que a gente está trazendo hoje, eu acho que é algo que as pessoas pensam muito a respeito, né? Refletem, porque por que, que as estratégias nutricionais funcionam para uma pessoa e não funcionam para outra, né? Então, é uma coisa muito de olhar para dentro, olhar para você, ver o que você está precisando, em termos de alimentação, em termos de nutrientes. Então, por que que uma estratégia, por que, que uma pessoa emagrece mais rápido e outra pessoa não emagrece tão rápido, por que, que uma pessoa tem uma predisposição mais fácil de ganhar massa magra e outra não, né? Então, se você testar uma estratégia nutricional, você e uma amiga, certamente vai ser diferente, né? Uhum, uhum. E para cada uma. Então, assim, basicamente não existe uma fórmula de bolo que serve para todo mundo igual, né? Não existe uma fórmula de bolo. Eu brinco que assim, a palavra que eu mais falo para todo mundo é depende. Pode isso? Depende. E como Depende, que a porque gente parece que não faz? tem resposta. Desculpa, diga. Não, imagina. E como que a gente faz para identificar, no mínimo, assim, uma certa linha do que é bom, uma certa, né, ideia do que funciona para cada um? Como que faz essa identificação dentro, né, Então, do...
Claro, eu acho que o primeiro que tem que ser feito é uma anamnese bem legal do indivíduo. Então, assim, o que que é a anamnese? É um rastreamento de qual que é o estilo de vida daquela pessoa, qual que é o objetivo, o que que ela tem, o que que ela faz na vida. É uma pessoa que cozinha em casa, que faz as refeições em casa, que faz as refeições fora? É uma mãe que tem filhos? Ou alguém que tem dificuldade para dormir? Uma pessoa que fica 12, 14 horas trabalhando no escritório? Como é que estão os exames bioquímicos daquele indivíduo? Isso é muito importante, né? Além do teste genético, que a gente vai... Aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre essa questão da alimentação influenciada pela sua genética, né? Mas como que a gente consegue traçar a melhor estratégia? Primeiro pensando no metabolismo daquela pessoa, como é a estrutura corporal dela, qual que é o estilo de vida, como estão os exames bioquímicos, está faltando algum nutriente essencial? E a gente vai corrigindo isso primeiro e aí vendo como ela responde às estratégias, dependendo do objetivo dela. É uma coisa bem individualizada mesmo. E é difícil, Júlia, a gente conseguir fazer uma coisa muito certeira em uma consulta só, né? Geralmente precisa de um acompanhamento e aí a gente vai acertando as estratégias. É bem legal. Maravilha. E aí você leva sempre em consideração também o que a pessoa tem, se ela tem algum tipo de alergia, ou, enfim, ou os próprios gostos dela, né? Então, sei lá, gosto mais de carboidrato, mais de proteína, enfim. O quanto que o que você gosta necessariamente te faz bem ou não, né? E o quanto que você pode, o que você gosta, né? Como que... Exato. É o que assim, depende do que você gosta, né? Tem essas coisas. Então, se é uma pessoa que realmente gosta de ter uma alimentação mais natural, com menos produtos industrializados, né? Praticante de atividade física, que é mais consciente do estilo de vida saudável, aí a gente consegue incluir mais dos alimentos que ela gosta e focar neles. Claro que isso vai depender do objetivo de cada um. Mas, assim, se é uma pessoa que precisa de uma mudança de hábito alimentar maior, aí a gente vai com calma. Eu acho que com muito respeito, né? A gente tem que respeitar muito o próximo e ver o que ele tá apto, o que ele tá aberto a abrir mão. Tem isso também. Vamos pegar algo que realmente está fazendo mais mal do que bem, ver se a gente consegue reduzir e modular e colocar o que faz bem, porque eu acho que isso é uma distinção bem legal. As pessoas tendem a focar no que não podem comer, mas não focam no que podem. Então, não adianta, Incrível. né? Não posso isso, não posso isso, não vou comer isso, não pode carboidrato, não pode açúcar, não pode farinha. Fala, meu Deus, mas tem uma gama de alimentos que pode super. Então, é a gente focar nesse positivo. Gente, mas pode esse, fruta, legume, verdura, cereal, sementes, castanhas. E quando a pessoa tem isso na cabeça, fala, putz, é mesmo. Então, é uma expansão de consciência nutricional mesmo. O que eu posso comer? Porque tirar é mais fácil. Não posso comer. Mas e colocar o que é bom, né? Uhum, a gente sempre tenta sofrer com o que não dá, né? Ao invés de... Isso eu acho que é um pouco do ser humano isso, né? Putz, eu tô de dieta, eu não posso fazer tal coisa, né? E aí a gente sofre, mas na verdade, sem levar em consideração que tanta coisa que é gostosa, que faz bem e que, né, vai fazer diferença na sua vida, você pode sempre, né? Claro. Agora, as dietas mais restritivas, o quanto que você coloca assim na vida dos seus pacientes, enfim, de quem se consulta com você, dietas restritivas por um período e o quanto que você fala, não, o grande lance realmente é a reeducação mesmo, né? De fazer, ao invés de fazer coisas de curto prazo que sejam mais marcadas por privações, de fazer algo que realmente a pessoa consiga seguir por um tempo maior e fazer disso a alimentação da vida dela, né? Sim, então, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que eu não sou muito fã da palavra dieta, porque eu acho ela em si restritiva e as pessoas já têm uns conceitos pré-estabelecidos do que é dieta, que vai ser difícil, que vai ser restritivo, que vai ser chato, que ela vai parar de comer tudo que ela gosta, né? Então, essa palavra dieta, para mim, vem com uma densidade muito grande. Então, eu falo que é uma reestruturação alimentar, né?
E o que que eu acho? O seguinte, depende do perfil da pessoa que você está que eu estou atendendo. Então, se é uma pessoa que já tem um estilo de vida bem legal, praticante de atividade física, que dorme bem, o intestino funciona, não tem nenhuma deficiência nutricional, então ela tem uma qualidade de vida, alimentação super natural, e aí ela quer, por exemplo, perder um pouquinho mais de peso, dar uma secada, ganhar uma massa muscular, a gente até pode fazer uma estratégia mais pontual, que tem uma restrição um pouquinho maior, mas sempre com o consentimento da pessoa, explicando por que, que a gente vai tomar essa estratégia e que ela tem começo, meio e fim. Porque Tá. realmente umas dietas restritivas, a chance, por exemplo, da pessoa não aderir por muito tempo é muito grande, e a questão da saúde, né? A gente não pode prejudicar a saúde, que é o mais importante. Então, você dá um estímulo maior, você trocar o estímulo daquele organismo para ele responder melhor à sua estratégia nutricional e ele obter o resultado desejado, eu acho ok, desde que isso seja conversado, e aí tem começo, meio e fim. O que eu mais acredito é realmente no estilo de vida, você ter uma reeducação alimentar, você expandir sua consciência nutricional. Então, a gente quebrar um pouco esses preconceitos assim, de dieta, né? Uma coisa mais restritiva, pesada. E realmente abrir a cabeça das pessoas. Quando isso foi feito, aí a gente pode dar um passinho adiante, dar uma apertada ali no parafuso por um tempinho. Até porque falam, né, que o corpo ele se adapta rapidamente a tudo, a tudo que a gente faz, né? E aí, se você também quer ter algum tipo de diferença, né, de emagrecimento ou de massa muscular ou qualquer tipo de coisa, você sempre mantiver o mesmo tipo de dieta e mesmo que ela seja saudável, né, muito provavelmente seu corpo já está acostumado com aquilo e se você não der algum tipo de choque, algum tipo de diferença do que você faz, talvez você não consiga atingir o que você quer num prazo um pouco mais curto. Isso faz sentido para você ou não? Faz um super sentido. Se essa estratégia, que nem você falou, esse choque, ele é orientado por um profissional e está dentro do que foi combinado, dentro dos padrões de saúde, eu acho que não é bem isso mesmo. A pessoa que já está super certinha fala, putz, Ana, já fiz tudo, cheguei num lugar que eu sou confortável, mas eu queria dar um passinho adiante, né? Que eu faço? Que é sempre aqueles 2 quilinhos a mais. Ai, mas eu Os queria. dois é sempre. Eu acho que é o que incomoda Você todas chegou as ali, pessoas. travou. Porque tem muitas coisas a serem consideradas, né? Assim, uma delas é como que o teu corpo se sente confortável, qual o peso que o teu corpo se sente confortável, porque tem isso, né? Aqueles 2 quilinhos geralmente são mais difíceis por vários motivos. Um deles é esse, o segundo é que, como você falou, o corpo acostuma, e aí o que ele faz quando ele chegou num peso que ele achou bom ali? Ele diminui a taxa de metabolismo basal, ele dá uma sentada, porque ele fala assim, putz, ela tá perdendo muita caloria muito rápido. E para o corpo, ele não entende isso muito bem. Ele tem um instinto de sobrevivência muito grande. Então, perder gordura para ele é uma coisa horrível. Porque ele fala, meu Deus, mas eu tô perdendo energia. É melhor eu parar de gastar energia e segurar essa gordura para eu poder sobreviver do que gastar. Então, a gente tem que ter estratégias nutricionais para mostrar para esse corpo que ele não precisa ficar segurando naquela gordurinha, que ele pode lançar a mão dela. E aí e aí precisa, talvez, não é todos os casos, mas pode ser uma estratégia, dar uma chacoalhada nesse organismo que você falou, usar uma estratégia nutricional um pouco mais pesada por um tempo muito pequenininho e depois volta. Mas tem também a ver muito com genética isso, né, Julie? Tá, tá. Então, por exemplo, quando a gente fala de jejum intermitente, tá? Que eu acho que é uma das coisas que hoje em dia tá muito popular e muita gente faz, e é comprovado realmente que dá resultado, né? Não sei se para todo mundo, acho que até essa é uma coisa para falar, né? Dentro da genética, o quanto que isso funciona para cada um, mas nesse sentido, o corpo fica mais tempo sem comida. Né? E Isso. aí, teoricamente, ele pode exatamente achar que ele está entrando num estado de menos caloria e pode começar a gastar menos, assim, economizar, né, no metabolismo
para não perder a gordura. E ao mesmo tempo, e porque você fica mais tempo sem comer, né? Então, assim, teoricamente, seu corpo fica mais tempo sem o alimento. Mas ao mesmo tempo, isso comprova, de um outro lado, pelo menos muita gente faz o jejum e emagrece. Então, como que essa coisa do metabolismo, né? Porque antes se fazia, sei lá, um monte de refeições por dia, comia a cada 3 horas e tal, né? Exatamente para não diminuir o metabolismo, né? Para deixar ele ativo o tempo todo. Aí o jejum ele prega exatamente o contrário. Vamos economizar um pouco de digestão, vamos deixar o corpo ficar sem comida por um tempo e tal, porque aí ele vai, sei lá, processar diferente esses alimentos e você vai engordar menos. Então, qual que dentro de uma estratégia de emagrecimento ou até de saúde, o quanto que o jejum ou o quanto que o comer a cada 3 horas faz sentido e como que é para cada um? Tá, então eu acho que juro que essa pergunta a gente poderia marcar uma outra live para só falar Só disso, falar porque dela, ela né? é enorme. Eu fui falando, fui pipocando, preciso falar disso, preciso falar disso, preciso falar disso. E é assim, então eu acho super válido, inclusive, para a gente comentar sobre isso, de uma forma geral, como que funciona o jejum. Eu acho que o jejum intermitente, ele é uma estratégia que foi disseminada de uma forma, assim, ininterrupta. Disseminou para todo mundo e agora as pessoas têm muita curiosidade em saber como faz e algumas pessoas fazem de uma maneira errada, que podem prejudicar a saúde, porque realmente não é todo mundo que pode fazer, ou pessoas que se sentem mal em fazer no sentido de queda de energia, cai cognição, Hipoglicemia. hipoglicemia, exatamente. Então, tem que, assim, para pessoas que têm uma condição, tipo, diabéticos, assim, pelo amor de Deus, assim, é muito perigoso nesse sentido, né? Então, não façam, pessoas diabéticas, não façam. Mas aí existe assim, o jejum intermitente ele é uma estratégia nutricional onde a maior função dele, pelo menos até onde eu li, e pode ser que eu não saiba de coisas que tenham saído nos papers aí de medicina, é que ele diminui muito essa questão da inflamação, né? Ele dá um reset ali metabólico. Então ele tem o seu potencial. Só que ele precisa ser feito, o jejum tem um protocolo. As pessoas precisam fazer ele da maneira correta. Para quê? Para também não irritar o sistema imunológico, para baixar o sistema imunológico, a pessoa ficar imunodeprimida, entendeu? Ficar muito tempo sem comer também tem esse lado negativo. Principalmente no momento que a gente está hoje, ficar imunodeprimido é uma coisa que nem, né, não passa pela nossa cabeça. Então, quando ele é aplicado em pessoas com um determinado tipo de corpo, um determinado metabolismo, que se dão bem com essa restrição calórica, em um protocolo de a gente faz 12 horas, 14, 16, 18 horas, e não é todos os dias, né? Isso é importante. O jejum você faz ou uma vez a semana, ou 2 vezes na semana. Pode ser um jejum noturno, a pessoa termina de jantar às 7 horas da noite, vai tomar café às 7 da manhã, são 12 horas sem comer nada. E ela tem que ter, Julie, tipo, o resto da alimentação também tem que estar de uma forma a não inflamar o organismo. Então não adianta, vou fazer jejum só para não ter caloria. Tá. Essa noção é muito equivocada. Então, eu comi muito ontem, vou fazer jejum, não vou comer nada até o almoço. Por essa restrição calórica. Isso vai dar um rebote muito grande, porque o corpo não vai entender, ora ela come, ora ela não come. E aí, aquele senso de sobrevivência, ele vai ficar ligado, e aí o acúmulo de gordura, a chance de acumular gordura aumenta, tudo isso. Então, eu acho que o jejum intermitente, quando ele é aplicado em pessoas que têm um corpo que aguenta isso, tem um metabolismo que aguenta isso, quando ele é aplicado num protocolo por um período de tempo mais curto, aí eu acho que é uma das cartas na manga que dá para utilizar. Eu, honestamente, minha visão pessoal, eu não gosto muito de jejum intermitente, não é algo que eu aplico com muita frequência, mas eu respeito o protocolo, porque tem
tem um backup ali científico com isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque não é para todo mundo e não é para ficar fazendo todos os dias, todas as horas. É uma coisa que tem começo, meio e fim, como uma estratégia nutricional que depois você altera. E o corpo também acostuma, né? Então volta para aquela coisa de que não é bom fazer sempre a mesma coisa. Agora, e a coisa de comer a cada 3 horas? Ou assim, o que você acha que é o ideal para uma pessoa? É seguir aquele ciclo circadiano? É fazer, sei lá, 3 refeições por dia? Assim, tem alguma coisa que é bom para todo mundo, como conceito? Ou não? Cada um tem que funcionar do jeito que assim, no indivíduo mesmo. Olha, Júlia, se todo mundo tivesse super saudável e não tivesse disfunção metabólica nenhuma ou inflamação, ou a gente não vivesse nesse mundo que demanda muito e tem um estresse tanto físico, mental para nós, todo mundo tivesse meio no mesmo patamar, eu iria falar, olha, comam quando vocês têm fome. Mas acontece que, assim, quando o corpo está em desarmonia, você precisa muitas vezes, para quebrar esse ritmo do corpo de desarmonia, você precisa dar ritmo para o teu organismo. Então, come de 3 em 3 horas até ele entender essa proposta, até você conseguir corrigir deficiências nutricionais. E aí, quando a pessoa estiver bem estruturada, fala, ai, Ana, mas no lanche da manhã eu não tenho muita fome, ou à tarde eu não tenho muita fome. Aí eu acho que não tem problema. Então, eu acho legal essa questão de respeitar o corpo de cada um, desde que o organismo esteja em harmonia. Porque é muito fácil você falar, não como nada à tarde porque não me dá fome. Mas daí, come 3 vezes mais no teu jantar. Ou faz a mesma coisa, toma café da manhã, não quer comer nada no lanche da manhã. E aí, come muito mais no horário do almoço. E aí, se sente... algumas pessoas têm uma distensão abdominal depois de comer, flatulência... né, refluxo. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Num mundo ideal, onde todos fôssemos saudáveis e não tivessem nenhuma comorbidade, você ia falar, então come quando vocês têm vontade realmente. Só que assim, come direito, né? Porque tem uma diferença muito grande entre você se alimentar e se nutrir. É muito diferente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as pessoas que eu atendo. Porque, assim, o comer, ele é algo... O comer, se alimentar ou se nutrir, né? O comer, ele é um ato absolutamente voluntário. Voltamos? Para mim não travou. Ah, para mim tinha travado. Então, assim, esse ato do comer, ele é voluntário. Eu vou escolher comer arroz, feijão, salada. O ato de se nutrir é absolutamente involuntário, porque o corpo se vira nos 30 com o que você põe para dentro. Então, todo alimento, toda escolha que você faz é uma informação que você dá para o seu organismo. Sim, qual que é? Eu vou comer, então, arroz, feijão, brócolis, abobrinha, cenoura e uma saladora de folhas. Então, o que você está dando de informação? Você está dando um pool de vitaminas, de minerais, de compostos bioativos antioxidantes, de fibras, de uma carga e índice glicêmico bem baixo, que não vai dar pico de insulina. Então, assim, toda essa informação o corpo vai pegar e vai distribuir para o corpo inteiro. Vai ter uma carga maior de antioxidantes, ele vai ter uma capacidade melhor para combater a própria inflamação do corpo mesmo, ou se for uma pessoa mais inflamada, ele vai ter mais um arsenal ali antioxidante maior. Agora, você escolhe comer batata frita, com um hamburgão, um milkshake ou um pastelzão com muita frequência, porque eu acho que equilíbrio é tudo na vida. Mas com muita frequência, qual a informação que você está dando para o seu organismo? Fala, meu amigo, inflama, trava intestino, interrompe a digestão. Então, assim, o que você quer que o seu corpo faça? Isso é muito... Diga. Não, ia perguntar, se você quer de vez em quando, então, enfiar o pé na jaca, o quanto que é de vez em quando? O quanto que é uma coisa onde não atrapalha realmente o sistema de inflamação ou de imunidade ou qualquer coisa nesse sentido? Isso é uma pergunta muito boa. E vai lá uma palavra favorita da nutrição, que é depende. Porque, assim, ao meu ver,
depende qual é a frequência que aquela pessoa estava fazendo, consumindo isso antes. Então, você concorda que se for uma pessoa que toma refrigerante, estou dando um exemplo, tá? Mas toma refrigerante em todas as refeições, 7 dias por semana, então almoço e jantar, são 14 latinhas de refrigerante na semana. Se ela reduzir, em vez de 7 dias, 4 dias, não é já muito melhor? Tem isso. Agora, se for uma pessoa que já está que tá naqueles últimos 2 quilinhos, que já tem uma consciência alimentar maior, às vezes, uma vez por semana é o ideal. Às vezes ela aguenta um pouquinho mais, uns 10 dias, mas eu acho, Júlia, honestamente, que assim, a gente tem que discernir entre fome e apetite, né? Porque fome, o estômago ronca, que é uma beleza, faz aquele ronco absurdo, e a fome, ela é inespecífica. Você fala, pelo amor de Deus, eu quero comida Qualquer salgada. coisa, né? Você sempre sabe mais ou menos, mas assim, quero comida. O apetite eu quero aquele docinho daquele lugar, daquele jeito. É muito Faz mais muita diferença. Muita diferença. Então, se a gente conseguir se treinar, porque eu treino isso, a distinguir essas duas coisas, você vai conseguir olhar e falar assim, hoje eu tô com apetite daquilo e hoje, pelo amor de Deus, eu tô com muita vontade e eu vou comer a geladeira se eu não comer isso aqui. Você vai lá e come, consciente, feliz, e depois se embora com o seu plano alimentar os outros dias. Então, assim, quando é uma coisa muito forte, eu acredito muito no nosso instinto. A gente sabe, se a gente não comer aquilo agora, você vai destrambelhar e comer a casa inteira ao longo do dia. Então, esse discernimento entre fome e apetite, acho que é algo importante. E você saber quanto é o ideal, uma vez por semana, em geral, assim, uma vez por semana, então. Acho que sim, acho que é uma boa. Uma vez por semana. Tem umas dietas que falam, né, do dia do lixo, né? Que daí não é nem uma refeição, mas é um dia inteiro, né? Com todas as refeições sendo as refeições do lixo. Não sei se isso faz sentido, porque daí depois, quando você volta, como que você volta, né? Como que você chega e como que você volta, né? É interessante isso. Você sabe que eu tenho minhas próprias críticas do dia do lixo. Não por ele ser um dia do lixo. Não é a questão de você comer alguma coisa que teoricamente estava fora do seu plano. Não é isso. Mas eu acho que quando você... Eu acho que isso é que nem a palavra dieta. Fala dia do lixo. Fala, é melhor eu comer agora, senão eu não vou ter outro dia para comer. Então, domingo é meu dia do lixo, é o dia da pizza. Ai, mas você comeria um pedaço de pizza, mas como é o dia do lixo, você come 4. Você come 5, Não, e às vezes você nem tá com apetite e você nem... Às vezes, de repente, acabou que não é o dia que você tá com apetite, né? Mas só porque ele é o dia do lixo, mesmo sem você estar com apetite, você se faz comer uma coisa que você nem precisaria, né? Exatamente. Então, o que eu acho mais legal? A gente desconstruir esse conceito do dia do lixo, você seguir com o teu plano alimentar e a hora que bater o ciricutico, que assim, mulher em TPM sabe o que é isso, sabe? A hora que bater o ciricutico, falei, é hoje, segunda, se for terça, se for quarta, tanto faz. Você vai lá, você come uma porção menor. Então, assim, vai lá e come um pedaço de pizza, que você janta na segunda-feira um pedaço de pizza, 2 pedaços de pizza. E aí segue, e o final de semana você segura. E quando você sentir esse ímpeto assim de novo, eu acho que isso é um jeito mais gentil do que a gente virar tipo um dogma. Falar, domingo é dia de junk e segunda-feira é o dia internacional da gente voltar. Da dieta, né? O dia internacional da dieta. Então, eu acho que é muito importante a gente desconstruir esses conceitos para a gente ter um pouco mais de leveza com a alimentação, sabe? Eu não gosto desse peso que essas restrições fazem. Ai, dieta, começa sempre na segunda-feira. Começa amanhã que é sábado. Por que não? Tem que ser seu aliado, não seu inimigo, né? Não entendi, desculpa. Na verdade, tem que ser seu aliado e não seu inimigo, né? Porque senão vira tipo tudo que você não quer, né? E se você vê o benefício, você acaba incorporando aquilo de uma maneira mais fácil, né? Exatamente. Eu acho que é uma questão de é tudo uma questão também de conversa, falar, olha, a gente vai fazer isso por um tempo, depois se a pessoa se sente acolhida, ouvida, né? Assim, fala, olha, a gente vai fazer assim, o próximo passo é fazer assado, e aí as coisas você vai dando outra dimensão
para a proposta. Enfim, eu acho que isso é mais interessante na minha prática, no que eu faço, eu digo. E dentro da... Tô tentando aqui achar uma luz, porque eu tô... Onde eu tô, a internet pega super ruim. Daí eu vim na outra casinha, que a luz é horrível, mas a internet pega. Então, ainda não achei aí a medida ideal, mas tô tentando. E dentro do conceito da genética, o que você... Então, além dos exames, né, que você aplica, além de você entender o que inflama, o que não inflama, além de você entender, de repente, o que é o dia a dia da pessoa, quais são, né, os gostos, o que ela vai melhor, tem mais alguma coisa que você coloca para definir o que seria um tipo de dieta boa para aquela pessoa? No sentido, você quer que eu fale, que eu responda isso considerando testes genéticos, falando sobre isso ou não? Falando em geral? Eu acho que, considerando testes genéticos, é mais preciso, né? Sim, é o mais preciso. Então, assim, o que é muito interessante a gente entender é que os nossos genes, a nossa genética que a gente herda da mãe e do pai, é como se fosse a nossa impressão digital, né? A foto ali o teste genético, o laudo, é como se fosse uma fotinha dos nossos genes e aquilo não muda, né? Você não consegue alterar seus genes. Você herdou aquilo e se vira nos 30 com que essa carta genética aí te deu. Só que uma coisa muito bonita é que, assim, tem uma diferença entre a nutrigenética e a nutrigenômica. São coisas muito legais, que elas andam um pouco de mão dada, mas são coisas diferentes. Então, a nutrigenética, ela é baseada no seu teste genético, nos seus polimorfismos, e eu já vou falar o que são. Você faz o seu teste, você vê os seus polimorfismos, e diante daquele cenário do seu teste genético, você vai ver como os seus genes respondem aos nutrientes que você está consumindo. Eu vou dar uns exemplos clássicos até com o meu teste genético para você entender um pouquinho, para a gente entender como é que isso funciona. Então, a nutrigenética é isso, é baseada nos seus genes e nos polimorfismos. Os polimorfismos nada mais são do que variações genéticas que vão produzir proteínas um pouquinho diferentes do que elas seriam produzidas. Então, vamos pegar aqui uma estrutura proteica que todo mundo conhece, o hormônio da insulina. Acho que todo mundo aqui já ouviu, pelo menos, falar o que é o hormônio da insulina. Ele é uma estruturazinha proteica. E aí, dentro do nosso DNA, é muito bonito isso, Júlia, dentro do nosso DNA, o nosso DNA não é feito daquela dupla hélice, assim? Uhum. Então, voltando para as nossas aulas de biologia, né? Essa dupla hélice tem as bases nitrogenadas, que aqui são aquelas letrinhas A, T, G, C, que vão se grudando. Essa sequência é como se fosse uma receita. Do mesmo jeito que a gente faz receita de bolo. Então, quando o seu pâncreas precisa produzir insulina, ele vai lá no núcleo da célula, que é como se fosse o cérebro da célula. Aí ele fala, meu amigo, me mostra onde está a receita da insulina que eu preciso produzir mais. Aí ele mostra, ele abre ali e fala, é isso aqui, copia e cola, faz vários. E eles vão fazendo. Então, é igual uma receita de bolo. E aí você concorda que se você tem lá um bolo com farinha de amêndoas, ovos e fermento, você concorda que se você trocar farinha de amêndoas por farinha de trigo, o resultado não vai ser diferente? Ou se você pusesse 4 ovos em vez de 5, o resultado não vai ser diferente? Pode sair um bolo ali, mas sai diferente do que era planejado. Com essa produção dessa proteína, da insulina, é a mesma coisa. Se você troca a receita dela, você tem uma insulina que às vezes não é tão eficiente. E aí, por isso que serve esse A, T, G, C, as bases nitrogenadas são a receitinha. O polimorfismo é uma alteração nessa letrinha, você acredita? Nossa, mas e aí assim, por exemplo, na prática, então, mas aí significa o quê? Que a pessoa tem que comer, sei lá, uma tem que comer mais proteína, outra tem que comer mais carboidrato, a outra tem que comer mais gordura, então, ou uma não pode comer lactose. É por aí, assim, que se define? Exato. Aí, por exemplo, a gente tem os genes que se uma pessoa tem um polimorfismo no gene MCM6, digamos, que é um nome de um gene que está relacionado à intolerância à lactose, tá?
Então, se eu tenho uma alteração, polimorfismo, nesse gene, eu tenho uma predisposição genética a desenvolver uma intolerância à lactose. O que é muito importante é que teste genético não é diagnóstico. Então, pelo amor de Deus, se apareceu lá alteração no gene para intolerância à lactose, não quer dizer que você tenha. Quer dizer que você veio com uma carga genética que é mais favorável a desenvolver futuramente uma intolerância à lactose. Só que o que eu sempre falo, que assim, genética não é destino. É até a doutora Vânia Asseli que fala essa frase, eu sempre roubo ela, porque eu acho ótimo. Então, assim, só porque você tem essa genética, predisposição à obesidade, ganho de peso, tá? A mesma coisa. Então, você veio com uns genes, um pool ali de genes que predispõe, então risco elevado a ganho de peso mais fácil. Ok? O que isso sinaliza? Um alerta. Você fala, Tenho que tomar vou mais cuidar da cuidado, minha né? alimentação, vou prestar atenção, fazer atividade física. E na nutrição, a gente tem vários fitoquímicos, vários compostos bioativos que estão voltados para interferir, para modular cada gene. Então, isso que você falou, uma pessoa que ganha mais, não pode comer carboidrato, tem que modular a proteína, também tem esses genes, que a gente falou, olha, como é que é o seu metabolismo de gordura? Vou dar o meu exemplo agora que eu falei que eu ia dar. Eu tenho várias alterações no meu metabolismo de gordura. Eu não me dou muito bem com alimentos muito gordurosos. Mesmo que são gorduras boas, tem seus benefícios, eu consumo, mas não pode ser uma coisa muito grande. E aí eu fui tentar fazer, antes do teste genético, eu não sabia disso, mas eu suspeitava porque eu tinha sintomas, eu não me sentia muito bem. E eu fui treinar uma semana com aquele Bulletproof Coffee. Que eu só que como eu não consumo manteiga, e eu só pus o óleo de coco com café, pus ali. Julie, quase morri. Sério? O quê? Eu comecei a suar, eu suava, eu não conseguia pensar em nada, assim, eu quase desmaiei no treino várias vezes. Eu tentei uma semana, que eu falei, tô adaptando, e fiquei... Às vezes é os primeiros 3, 4 dias, né? Nada, fiquei uns 7 Incrível. dias, assim, na raça. E eu falei, ok, tem alguma coisa ali que meu corpo não gostou, entendi, e vamos mudar de estratégia. A hora que eu passo por uma estratégia com mais carboidrato, meu corpo adora. Mas eu tenho um perfil genético para isso. Tenho um metabolismo super bom para carboidrato e um para gordura meio mequetrefe. Então, isso te ajuda a mudar as estratégias nutricionais, entendeu? Eu tenho... Agora, não sou eu, mas vamos inventar que uma pessoa tem essas alterações genéticas nos genes das proteínas desacopladoras, que são responsáveis para a termogênese, né? Que aumenta o metabolismo e estão ali envolvidas na mitocôndria da célula, que é a bomba de energia. Uma pessoa que tem uma variação nesses genes vai ter mais dificuldade para queimar. Então, às vezes, precisa de um estímulo maior, um pré-treino que tem ali uma pimentinha, que tem gengibre, um pouquinho de chá verde, Guaraná. uma turbinada ali. Então, tem muito disso. Isso é muito interessante, Júlia, assim, super. Até em relação à suplementação. Porque, assim, outro exemplo que eu dou em relação à minha pessoa. Eu fiz meu exame genético no começo desse ano, logo antes dessa situação toda. E aí li meu teste genético e tal, tudo bem. E vida que segue. E eu fiz meus exames de sangue e tal. Eu falei, gente, por que meu ácido fólico tá baixo? Tá mais baixo do que eu gostaria que fosse. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma alimentação super bem estruturadinha, consumo fontes de ácido fólico e tal. Eu falei, que estranho. E aí fui olhar, falei, será? Fui olhar no meu teste genético e aí eu tenho um polimorfismo que tenho mais dificuldade em fazer o ácido fólico se tornar ativo no organismo. É numa enzima, eu tenho uma alteração numa enzima que eu tenho dificuldade de fazer o ácido fólico mais ativo. Então, por mais que eu consuma o ácido fólico, ele não se torna ativo no meu organismo. Eu preciso de uma suplementação mais alta para eu conseguir pagar essa conta aí genética. Olha que interessante.
Muito legal. Então, quer dizer, quando você tem alguma coisa, né, dentro do seu teste, não quer dizer que você está predestinado a ficar daquele jeito para sempre. Não, na verdade, Claro que não. o ideal é você saber o que você tem, onde que estão seus pontos fortes e seus pontos fracos, e poder adaptar e fazer enfim, modificações dentro da alimentação ou dentro da suplementação, que exatamente vai fortalecer os pontos que não são da sua genética favoráveis, teoricamente. Porque as que já são, teoricamente, você não precisa fazer grandes mudanças, porque já funcionam bem. Ou Funcionam não? bem, você pode dar um suportezinho ali só, mas é super bom. E isso que você está falando é justamente a nutrigenética, que você avalia o seu perfil genético, e a genômica que você come, e como os compostos bioativos da sua alimentação vão interferir nessa expressão gênica. Então, quando eu falo que alimento é informação, é justamente isso. Tudo que você come, os compostos bioativos, vão conversar com os seus genes, é uma troca. E é Uhum. muito interessante isso. E essa questão da nutrigenômica, tal, dos alimentos interferirem na expressão gênica, agora não estou falando do teste genético, estou falando só da alimentação. Essa interferência da alimentação na expressão dos seus genes pode ir tanto para a saúde quanto para a doença. Então, se você tem uma alimentação Uhum. mais inflamatória, com muito açúcar refinado, muita farinha branca, gordura saturada, né, fritura, tal, você vai ativar os genes de inflamação. E isso vai ter uma consequência aí metabólica. Aí pode ser inchaço, ganho de peso, várias coisas. Agora, se você tem uma alimentação mais baseada em frutas, legumes, né, verduras, e para quem consome carnes magras, enfim, ou proteínas vegetais, feijão, grão de bico, enfim. E aí você vai transformando essa informação em você potencializar a sua expressão gênica dos genes positivos, digamos assim. É. E Entre aspas. qual Você teste genético que silencia você o de fez? inflamação. Desculpa. Oi? Qual teste genético que você fez? Eu fiz um do exterior, porque eu fiz um curso disso em janeiro, e a ideia, depois eu te passo as informações se você quiser. A ideia era você se inscrevia no curso e eles te davam o seu teste genético. Você Uhum, fazia uhum. e você se autoavaliava, que é assim, é bom, mas às vezes não é. Você fala, putz, Eu tenho opa, tudo isso. pô, né? Vim com E, curinha, ó, mas eu tenho que trabalhar. e aqui no Brasil, por exemplo, você já hoje você atende pessoas, a pessoa vem com o teste genético dela, e aí você atende baseado nesse teste genético? Existe. Então, assim, dá super para fazer isso, ou dá para fazer o inverso. Assim, a pessoa vem e a gente está trabalhando ali o plano alimentar, enfim, e aí a gente vê que engrenou em algum canto. Fala, putz, ou dá para você pedir alguns polimorfismos até em laboratório daqui. Se foram os mais conhecidos, você pede um exame de sangue. Ou, Tá. se você quiser um painel de metabolismo, aí a gente pede e faz as alterações no plano alimentar baseadas no resultado do teste genético. É bem legal, bem legal. Então, quer Mas dizer, não é. basicamente usar a ciência, né? Que agora é cada vez mais disponível a favor de um monte de coisas que a gente considera que são saudáveis ou tal, mas que não necessariamente está comprovado que para a gente, dentro do nosso corpo, são mesmo, né? Então Exato, exato. é um trabalho muito mais individualizado, né? E eu acho que a medicina ela caminha muito para isso, né? Tanto a medicina quanto a nutrição e tal, de poder fazer uma. Estão perguntando do tipo sanguíneo, de poder fazer uma receita mais individualizada mesmo com o que você carrega dentro de você, né? E se hoje a Certamente. gente tem essa opção, é maravilhoso poder usar, né? Porque antes era só, sei lá, dieta do Dr. Atkins, por exemplo, que, bom, É, emagrecia, mas causava super mal para um monte de gente que não vai bem com gordura, é, né? Ou com muita proteína e tal. Então, exatamente. é muito Porque a legal poder. questão é, né, Julie? Oh, desculpa, diga, eu não ouvi. Não, eu não falei nada. Desculpa. Porque a questão é,
o do emagrecimento é muito interessante, porque se você for pensar em emagrecimento, não tô nem falando de emagrecimento saudável, nada, emagrecimento, o que a gente precisa ver é uma restrição calórica, de um jeito ou de outro, né? Porque você precisa, é uma forma matemática, você precisa ingerir menos do que você gastou. Só que a Pô. que custo isso, né? Uhum, uhum. Então, essas dietas mais protocoladas, que nem essa que você falou, é tipo, dá pouca caloria e se vira nos 30. Só que é aquela coisa que eu falei. Você vai tirar, mas vai pôr o quê no lugar, né? Então, assim, vai perder peso para depois dar um mega efeito rebote e isso a pessoa ganhar o dobro do peso que perdeu? Ou vai perder peso a custos do seu sistema imunológico, ou a custos da sua massa magra, a custos da sua qualidade de vida? Então, o emagrecimento parece ser fácil, mas tem várias rotas ali metabólicas que a gente precisa ver qual que funciona, qual que não funciona, a gente vai driblando ali. É bem interessante isso. E essa questão toda da personalização tem um termo que eu acho lindíssimo, que é nutrição de precisão. E é exatamente isso. Então, você pega o indivíduo, em vez de tirar uma alimentação engavetada, fala, ó, segue aqui, tem um protocolo 500 calorias, Deus me livre, 800 calorias, sabe? Deus me livre. E fala, segue aí que você vai perder peso. A que custo? Então, na nutrição de precisão, você chega e fala assim, quem é você? Me conta da tua vida, o que você faz, quem você é, o que você gostaria. Aí faz os exames de sangue, faz todo o mapeamento da pessoa. E assim, o teste genético, ele é um bônus, né? Ele é um bônus. Precisa fazer teste genético? Não, mas assim, em alguns momentos é interessante pra gente... Mas É tipo um puzzle, né? Um te dá quebra-cabeça. mais detalhamento, mas só pelo exame de sangue já seria razoavelmente possível de delimitar uma dieta melhor só pelas vitaminas que a pessoa tem ou pela, sei lá, pelo Sim. hemograma dela. Existe isso também ou não? Sim, claro que sim, claro que sim. Então isso é muito legal também, porque no exame de sangue, eu brinco com o exame de sangue não falha. Porque a pessoa pode me falar o que quiser. A hora que a gente bate ali no exame de sangue, eu sei direitinho se ela tá comendo muita proteína, tá comendo muito carboidrato, tá pecando pela gordura. Eu Tá falo bebendo água? tudo, Júlio. Tudinho. Então, é assim, você consegue sim ver os parâmetros bioquímicos para inflamação, e aí você já tem uma estratégia nutricional voltada para uma dieta anti-inflamatória, antioxidante. Então, a gente avalia ali ferritina, avalia PCR, avalia VHS, vários marcadores bioquímicos para inflamação. Se tiver alguma deficiência vitamínica, claro que a gente repõe, né? Precisa prestar atenção em zinco, em B12, em ácido fólico, até no próprio ferro, que a gente vai ver pela ferritina. Então, assim, claro que dá pra gente ver a carga de carboidrato daquela alimentação. Você não consegue ver o tipo, né? Mas se Uhum. for muito carboidrato refinado, sugere que vai ter um padrão inflamatório um pouco mais alto. Você consegue ver, fazer umas relações não tão diretas pelo exame de sangue, mas você consegue ver carga proteica, consegue ver carga de carboidrato, então você consegue super moldar já uma alimentação bem personalizada para aquele momento. E aí, se porventura quiser ou realmente tiver necessidade, pede o teste genético e alia as duas coisas. Aí fica maravilhoso. Perfeito, perfeito. Quanto mais informação, né? Se a gente está na era da informação e a gente tem essa informação possível e, né, de uma maneira não tão complexa, é bom de poder usar, né? Eu, Aqui alguém perguntou de dieta baseada no tipo sanguíneo. Você acredita nisso? Isso faz sentido para você? Julie, eu não posso nem opinar, porque assim, não é uma área que eu estudo ou já estudei na vida. Então, eu prefiro não falar nada que falar besteira. Então, assim, eu não sei. Ótimo. Eu não tenho conhecimento sobre, então eu não conseguiria opinar nisso, não. Sobre os testes genéticos, eu até fiz uns pontinhos aqui, daqui eu achei umas coisas interessantes para a gente falar. Essa questão da dieta não é destino é super importante, e também que o seu perfil genético ele não se altera, né? Então, se você veio com esses polimorfismos, a alimentação não vai mudar esse polimorfismo, ele vai ficar lá. O que a alimentação faz ele potencializa, aumenta a expressão do gene ou diminui a expressão daquele gene. Mas aquelas variaçõezinhas na receita que eu falei, se você veio, você veio. Uhum, Isso uhum. é super importante as pessoas entenderem e que realmente, assim, não é uma... Não, você não está fadado a ter
qualquer condição metabólica. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque as pessoas têm um pouco de medo, eu sinto, quando eu falo De fazer e descobrir alguma coisa que não quer e tal. E você acha, por exemplo, como de alguma forma essa carga genética que a gente vem, ela vem dos nossos pais, vem dos nossos antepassados e tal, por exemplo, entre irmãos, entre gente da mesma família e tal, se cada um fizer, vai dar completamente diferente ou tem uma tendência a dar um pouquinho, assim, as coisas como vem dos antepassados a serem mais ou menos mais parecidas? Olha, eu acredito, eu nunca dosei de irmãos, né? Assim, mas eu acredito que são pessoas diferentes, mas tem a carga genética pelo menos parecida, né? Deve vir com uns traços parecidos. Seria interessante eu ver até o dos meus irmãos para ver se é absolutamente igual ou não. Parecido ou não, Mas assim, né? faz sentido isso que você falou, né? Os antepassados são iguais, então deve vir com uma carga genética parecida. Mas do que Mas não é, quer dizer, é por exemplo, da engraçado. sua mãe ou do seu pai, não, né? Porque como você é a combinação disso, pode dar super diferente, né? Sim, acho que a única exceção disso são gêmeos, né? Tá. Univitelinos, que aí tem o DNA exatamente igual. Igual, Aí né? acho que ele é o que Uhum, tem. uhum. Mas, isso é muito interessante. Eles são exatamente iguais, mas dependendo do estilo de vida, a expressão dos genes dele muda. E tanto é que fizeram um experimento disso com astronautas. Você soube disso? Você já viu? Não, não. Não, pegaram astronautas gêmeos univitelinos e eram astronautas, eles foram para o espaço. Um foi para o espaço, desculpa, e o outro ficou. E aí eles fizeram as análises dos testes genéticos antes e depois. E eles viram tipo, uma diferença muito grande, não nos genes, mas na expressão deles. Então, você vê como o estilo de vida e a alimentação, Faz toda a isso realmente. diferença, né? Exatamente. E tem uma coisa muito interessante também, que assim, essa parte genética sua, esse seu carimbo genético, é o seu genótipo. É o seu genes, seus polimorfismos, enfim. E aí tem a sua aparência física, que é o seu fenótipo. O seu genótipo, ele não necessariamente vai implicar no seu fenótipo. Então, assim, se você tem uma predisposição genética a ter sobrepeso, se você se cuidar, você não ativa esses genes e o seu fenótipo não vai ser de uma pessoa com sobrepeso, né? Então, isso é muito, Uhum. muito importante também. E a partir, assim, mais ou menos dos 30 anos de idade, é onde a carga genética começa a entrar com mais peso. Antes disso, a gente tem uma folguinha. Ah, então, por exemplo, para criança, eu sei que você também tem um estudo maior também com alimentação infantil, né? Então, para criança, isso não, a gente não leva muito em consideração? Então, para criança, eu acho que assim, a gente leva muito em consideração como foi a gestação, como foi o preparo dessa gestação. Se é uma criança que já passou, por exemplo, uma criança antes dos 6 meses ou depois dos 6 meses, como foi a introdução alimentar e a carga, como foi a própria gestação, porque assim, o preparo de gestação, o período de gestação e até o nascimento, né? São períodos extremamente importantes para moldar todo ali aquele metabolismo da criança. Então, bem pequenininha, só se tiver uma carga genética muito pesada, que às vezes acontece, né? Ela vir com uma pessoa ter por exemplo, um colesterol alto que mesmo cuidando de todos os fatores possíveis, ele segue alto. Às vezes a genética tem um peso forte, sim, mas a gente consegue moldar isso através da alimentação. Então, crianças pequenas, elas são mais moldáveis, né? Uma massinha mais de modelar. Mas essa parte intrauterina, pré-concepção, a gestação é muito importante. Então, quer dizer, o que a mulher come durante a gravidez vai fazer muita diferença nos hábitos alimentares e na saúde do bebê. Vai. E quer dizer, Na do bebê não, né? verdade, Do filho, né? do filhote, super vai. Então, assim, essa questão, dois pontos. A questão genética, essas questões epigenéticas de metilação de genes e tal, elas vão até 3 gerações. Então, eu sou resultado do que minha avó comeu na gestação dela.
Caramba. Você é resultado do que tua avó comeu, do que tua mãe comeu, e aí o que você come na vida adulta. Então é uma coisa assim, é mais complexo, né? E sim, aí tem a gestação da própria mãe, né, que está gestante, vai interferir de uma forma bem forte, assim, nas preferências alimentares do filho. Então é muito importante que a mãe tenha esse cuidado na gestação todinha para ela conseguir ali ter uma facilidade maior na introdução alimentar do filhote. E sabe, você lembra daquele gene que eu te falei que eu tenho alterado do ácido fólico e tal? Para Uhum. gestantes, isso é muito, muito interessante da gente saber, porque a gente sabe da importância do Tem que ácido complementar fólico. mais, né? Na verdade, suplementar Tem, mais, né? e aí a dose é absolutamente individual, claro, mas tem até em alguns médicos, obstetras, enfim, é até padronizado eles pedirem só essa enzima para ver como é o metabolismo do ácido fólico e conforme, que sai rapidinho, assim, não demora muito no teste, no exame de sangue. E aí você já consegue moldar a suplementação para esse perfil. É bem interessante. Então, tem uns perfis de alguns polimorfismos que são interessantes você usar em alguns momentos. Tá, legal. É bem Bom, para a legal. gente finalizar, porque daqui a pouco o nosso tempo já acaba, tá uma delícia a conversa, mas aqui o Instagram tem essa limitação de tempo. O que que você faz no seu dia a dia de suplementação? Porque eu sei assim, você é super natureba, né? Você é vegana, né, Ana? Estava em dúvida se é vegetariana ou vegana, mas você é mais Eu tenho vegana uma hoje, né? alimentação plant-based. Eu tenho uma alimentação. Eu não consumo nada de origem animal. Uhum. E aí, como que você tem você faz algum tipo de suplementação de B12, de outras coisas, ou para massa magra, ou sei lá, para melhorar a imunidade? Como que Tá. é no seu dia a dia? Olha, o meu maior, eu sempre falo que o meu maior trunfo assim é a alimentação. Então eu baseio a grande maioria de tudo na minha alimentação. E tem algumas vitaminas e alguns minerais que, por exemplo, a B12, todo mundo fala em pessoas que não consomem carne, enfim, eu baseio a dose disso da B12 e o ácido fólico, como eu tenho esse polimorfismo, então eu vou precisar suplementar em doses um pouquinho mais altas. A B12 e vou dosando no meu exame de sangue para eu ver como que eu acerto essas doses e elas vão variando ao longo do tempo. E assim, aí em relação a ganho de massa magra, não, eu acerto a alimentação, pré-treino, pós-treino, faço toda a distribuição bonitinha. E aí, se precisar, eu faço algum complemento proteico, mas geralmente, Julie, nem precisa, assim. Se eu fizer tudo direitinho, é mais uma questão de praticidade para mim do que qualquer outra coisa, né? Eu uso o suplemento proteico não para ter mais proteína, mas só para bater aquela minha necessidade. E tem vezes que eu tô atendendo, por exemplo, a tarde inteira, não consigo parar para comer, então eu pego uma proteína e tomo, alguma coisa assim. Então, basicamente é isso. E aí eu vejo se tiver faltando alguma coisa no meu exame de sangue, eu complemento, porque a gente tem fases, né, Júlia? Assim, tem fases que Uhum. você tá trabalhando mais, você tem um estresse um pouco maior, você trabalha com alguns ativos anti-inflamatórios, aí aconteceu alguma coisa, seu sistema imunológico caiu, você dá uma complementada com uma suplementação. Então, você vai periodizando a sua suplementação. Mas, basicamente, hoje B12 é ácido fólico. Algum chá que você toma, assim, no seu dia a Ai, dia? gente, eu sou maluca do chá. Eu amo chá. Eu amo chá. Então, assim, eu gosto de começar o dia pela manhã com chá antioxidante. E eu trouxe uns de fora aqui, que já vem uns blends bem legais. Mas, assim, gosto de chá verde pela manhã, que é bem antioxidante. Chá de gengibre pela manhã também. E aí eu vou alternando ao longo do dia. Se é um dia que eu vi que minha digestão não está muito legal, eu uso chá de erva doce, chá de hortelã, chá de gengibre, que costumam ajudar bastante na digestão. E aí um chá mais calmante para estimular um pouco a produção, eu ficar mais quietinha, né? Camomila, melissa, até mulungu, algo assim. Eu adoro tomar chá, tomo chá o dia inteiro. Muito bom, maravilha. Água com limão de manhã, com água quente, você acha que faz sentido assim para dar um detox na, no corpo ou não?
A água com limão tem estudos que falam que ele tem um poder ali de alcalinizar o organismo, enfim. Não é uma prática que eu, Ana Maria, sou adepta, mas muitas pessoas gostam e sentem bem. A questão do limão só é cuidado com pessoas que têm gastrite, né? Ou refluxo, pode ser que irrite um pouquinho. E os dentistas, alguns falam que machuca um pouquinho os dentes, mas aí não é minha área. Então tem só essa questão para a gente prestar atenção. Mas é um alimento alcalino, tudo bem.